Hora de receber o Caute? Gosto assim. A gente vai agora direto, ao vivo, para Belém, no Pará, onde acontece a COP30, para conversar com o nosso jornalista, economista, colega de Revista Oeste, Carlo Caute. Tudo bem por aí? Já tem que garantir seu lequinho, que eu vi que estava sendo disputado ontem no calorão na COP30. Já conta pra gente, bom dia, quais suas primeiras impressões aí chegando à COP30 e já pode comentar também um dos principais destaques de ontem para hoje, Lula falando sobre a importância, Caute, de combater os negacionistas climáticos que não respeitam a ciência ou os professores de universidades. Bom dia! Bom dia, Adriana, bom dia para todo mundo aí no estúdio, bom dia para o nosso público. Pois é, a primeira impressão, calor, muito calor aqui em Belém, né? Inclusive dentro e fora da COP, tanto que eu tive que me deslocar para entrar com vocês ao vivo de uma forma decente, porque o calor deixa aí calor, e o problema técnico de internet também deixou impossível entrar ao vivo de forma adequada de dentro da Blue Zone, né? Que é esta área onde estão as delegações, onde estão os vários locais, né, dos vários painéis, né, pavilhões, aliás, perdão, onde acontecem os painéis, né, pavilhões dos vários países, mas muito calor na Blue Zone, muito calor em volta da aqui então, hóspede da Casa dos Seguros, que é uma das casas que estão em volta do Parque das Cidades, que é esse local onde está ocorrendo a COP. A Casa dos Seguros é essa casa que foi reestruturada pela Confederação Nacional dos Seguros e que reúne seguros brasileiros e internacionais para tentar discutir quais são os efeitos, né, sobre, por exemplo, os cálculos de indenizações para desastres naturais, etc., como, por exemplo, aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a Casa dos Seguros, onde sim há ar-condicionado que funciona, há também internet que funciona, então estamos aqui muitos hospedados, né, muitos jornalistas aqui hóspedes, então um agradecimento aqui em nome da Revista Oeste para a Casa dos Seguros, que permite esta entrada ao vivo em Oeste com elas. Bom, vindo para primeiras impressões, onde segundo dia de COP, o primeiro dia não foi exatamente aquelas coisas, né, tivemos problemas técnicos, tivemos problemas de falta de alimentos também, né, na chamada Green Zone, ou seja, na área verde, onde ficam os chefes de Estado e de governo, os poucos, na verdade, que vieram, as delegações, poucas de alto nível que vieram, né? Apenas 17 chefes de Estado e de governo apareceram aqui em Belém na semana passada e pouquíssimos países mandaram delegações de alto nível, um fracasso retumbante em comparação a outras COPs, como, por exemplo, a última COP lá em Baku, no Azerbaijão, mais de 100 chefes de Estado de governo, delegações participaram, dessa vez foi muito menos, e nesta Green Zone esvaziada, vamos dizer assim, faltou comida ontem, os delegados tiveram que almoçar sorvetes porque faltou comida, mas está faltando muita coisa, inclusive está faltando até kit para a mídia, né, os jornalistas, como nós, acabaram sem kits para a mídia, né, sem press kit. Eu fui lá hoje pegar meu crachá aqui na COP, né, na Blue Zone, e não tinha kit também para mim e para outros colegas que obviamente reclamaram. Eu já estou acostumado a esse tipo de situação, porque todas as vezes que eu vou em um evento internacional organizado pelo governo Lula, sempre dá problemas como esse, né? Fui no BRICS, no G20 e até agora sempre faltou comida, água, né? Me lembro, a gente falou aqui também na Oeste, quando estava no BRICS, faltou comida, faltou bebida, mas tinha cervejinha, né, naquele momento. Quem quiser dar uma olhada, procure as nossas matérias e os vídeos do Sem Filtro daquele dia. Bom, esse segundo dia da COP começa com uma discussão sobre a redução dos combustíveis, a redução da dependência dos países ricos dos combustíveis fósseis, né, um dos principais temas. São vários temas. Essa COP basicamente é um mutirão, né, só para o nosso público entender. O que está acontecendo? Temos milhares de pessoas que estão chegando, né, constantemente nesta enorme área, nesse enorme compound, como se fala em inglês, né, esse enorme pavilhão montado pelo governo do Pará, e tem várias salas onde são discutidas coisas como redução de CO2, como aproveitar melhor a sustentabilidade dos rios amazônicos, entre outras coisas, mais ou menos, vamos dizer assim, concretas, né? E nesse meio termo há também pessoas que protestam, pessoas que fazem marchas vestidas de animais, né? Como foi ontem, tivemos uma turma mascarada de animais que ficou andando no chão,
com 4 patas, né? Eram seres humanos, obviamente, mas com roupas de animais, protestando. Temos também países que convidam para tomar um cafezinho nos próprios pavilhões. Parece assim, um mix entre uma feira, né, uma festa universitária, né, de um centro acadêmico, e ao Woodstock, né, Woodstock dos trópicos. Aqui estamos vendo essas cenas lamentáveis, né, do que está acontecendo lá dentro da COP. Então, basicamente, é isso que está havendo por aqui. Agora, substancial, só para deixar depois para vocês, para as perguntas, de verdade, assim, de concreto, o que deveria acontecer? Um fundo criado para tentar preservar a floresta amazônica, não só a floresta amazônica brasileira, mas as florestas tropicais como um todo, um fundo internacional chamado TFFF, uma sigla em inglês que significa Fundo Florestas Tropicais para sempre, um fundo lançado pelo Brasil para tentar juntar pelo menos 125 bilhões de dólares, né, para tentar alcançar um valor suficiente, segundo o governo Lula, preservar as florestas. Esse dinheiro viria, em parte, dos governos de outros países, em parte da iniciativa privada. E a expectativa do governo é que, durante a COP, as doações chegassem a um patamar aceitável, né, para alcançar pelo menos uma parte desse objetivo, dessa meta de 125 bilhões de dólares. Agora, até o momento, temos, infelizmente, pouquíssimos países que aderiram, né? Por exemplo, a França disse que vai colocar 500 milhões com M, né? Eles querem aqui 125 bilhões. A França vai colocar apenas 500 milhões de euros. Portugal e Países Baixos, valores ainda mais modestos, 1 milhãozinho de euro cada um, basicamente. A Alemanha e o Reino Unido disseram que não vão colocar nada, zero, alegando, no caso da Alemanha, riscos financeiros, fecha aspas, o que, sem maiores explicações, deixa a entender que eles estão com medo que esse dinheiro suma, desapareça, né? Simplesmente não seja aplicado como deveria. Muito menos os Estados Unidos vão colocar dinheiro, sendo que não mandaram ninguém aqui para a COP, né? Nenhuma delegação de alto nível americana foi enviada. Agora, o Brasil torce que a China coloque uma parte desses recursos, mas os chineses, até o momento, não deram nenhum tipo de sinal nessa direção. Então, se a gente puder utilizar um termômetro para definir se essa COP vai ser um sucesso ou vai ser um fracasso, esse fundo, né, se chegará, pelo menos em parte, a alcançar esse objetivo, ou se vai ficar apenas na carta de boas intenções apresentada durante essa COP. E queremos ver resultados. Enquanto o Caute falava, a gente ia acompanhando as imagens, perdão, Julie, do coquetel esvaziado da Janja, né, com aquela luz azul. Até ouvi o Marcília ontem comentando em Oeste Sem Filtro, que mau gosto, né, que nem sua esposa te deixaria aí, né? Não deixaria, parece luz de cabaré, uma... Estranho, mas muito escuro, né, bote para azul. pessoas andarem e enxergarem, né? Bote azul. Aí aqueles bichos engatinhando, meu Deus, que vergonha total. Comida a preço caríssimo ou falta e não tem. 2 dias seguidos sem água. Leque, as pessoas brigando pelo leque porque é um calor que não dá para aguentar. Alagamento na COP30 depois de uma forte chuva e breve de ontem em Belém. E também protesto de indígenas em plena COP30. Julie, tá tudo uma maravilha. Olha lá aí as imagens que a gente vai vendo da chuva causando alagamentos lá em Belém. Quer dizer, a infraestrutura é só aquela Epcot lá para inglês ver que mesmo assim tá bem malemar, hein, Julie? Olha, eu realmente não estou entendendo nada. Eu acho que, na verdade, eles fizeram essa pataquada para arrecadar dinheiro, mas que não é para fundo nenhum. Quer dizer, é em tese, mas você acha que eles vão usar para salvar a Amazônia? Esse pessoal do Salve a Amazônia, né, Caute? Eles não estão preocupados em salvar nada. Mas, Caute, a Janja tirou sarro do preço dos alimentos, né? Perguntou para os jornalistas, vamos já comeu coxinha? E aí... Eu pergunto para você, você levou marmita ou tá muito caro aí mesmo? Não, olha, Júlio, bom dia. Não, tá caríssimo. Inclusive, interessante essa pergunta, porque eu estava passando lá na Blue Zone, nesse corredorzão da Blue Zone, eu estava com todos os aparelhos tentando me dar um mínimo de tom, né, por causa do calor, e passando lá você vê vários quiosques que foram posicionados dentro desta Blue Zone. Quiosques com hambúrguer vegano,
Delícias Quilombolas, até marquei o nome aqui, Artisan Café, com bagatelas, né, de uma aguinha R$ 25, né, entre outras coisas. Então, sim, tá muito caro, mas mesmo os caros, tá faltando comida, faltou pelo menos ontem lá dentro. Hoje eu vi que tinha um pouquinho mais pelo menos eu fui hoje de manhã bem cedo, né, para também tentar evitar o calorzão. Agora vou ter que voltar lá, né, com o calorzão de Belém. Então vamos ver como é que vai ser agora na hora do almoço, esse ataque à diligência, porque no final são poucos quiosques, né? Eu trouxe umas barrinhas proteicas para não desmaiar aqui no meio da Copa, inclusive, entre outras coisas, interessante notar como o governo brasileiro aboliu as gravatas aqui na Copa. É quase um centro acadêmico, virou quase uns jogos universitários, né? Sem gravatas. Eu, que sou italiano, obviamente, por compliance, fiz questão de usar a gravata, então vou sofrer em silêncio estoicamente esse calor. Mas, entre outras coisas, só para o nosso público entender também do que está acontecendo. Ontem, eu vindo de Guarulhos, né, para São Paulo, inclusive a gente está vendo aqui umas imagens daquilo que deveria ser o ar-condicionado desta COP, né, esses grandes quadradões que estão debaixo desse grande telão, né? Porque afinal é um telão que vocês estão vendo cinza lá, né? Desses quadradões deveria sair ar-condicionado. Por enquanto está saindo só ar quente, deixando lá dentro uma sauna, né? Essas pessoas estão suando porque é uma sauna lá dentro, né? E o pior de tudo, eu fui apurar, mas como é que são alimentadas essas gigantescas infraestruturas, esses gigantescos ares condicionados que na verdade não estão funcionando? E pasmem, são alimentados a diesel, ou seja, temos centenas de ares condicionados colocados em um corredor de mais ou menos 1 quilômetro de extensão, né, que são alimentados a diesel, que é um poluente, né, um combustível fóssil altamente poluente. Então, a COP30, que deveria ser a COP, que deveria discutir a redução, né, do uso de combustíveis fósseis, deveria ser resfriada à base de diesel. Mas, na verdade, nem isso está acontecendo. O diesel é queimado, mas esses negócios aí sequer estão funcionando. Então, é a COP, de fato, da hipocrisia, né? Pelo menos aquilo, e da desorganização, né? Aquilo que a gente está vendo, pelo menos nesses primeiros 2 dias de COP. Cília. Ô, Cáutio, você falou da comida, mas se todo evento que você vai falta comida, eu fico pensando se não é você que está comendo muito aí, acabando com a comida do evento. Eu fiquei impressionado com esse negócio dos bichos. Eu não tinha visto ainda esses atores vestidos de bicho. É incrível que esses atores ainda votem no Lula, né? Depois de tanta humilhação. Broadway, praticamente. Olha lá, gente, não, incrível. Sério, dá uma certa vergonha. Coitado Dá dos total atores terem vergonha. que se expor a isso. A única que eu entendo é o Sucupira, ele tá com o pé para trás, né? Deve estar querendo ir embora. Um coelho, um sapo, uma tartaruga ou uma barata Senhora, aquilo? sei lá. Aí um tatu. E a mulher empurra ali. Tem uma mulher empurrando ali, que nem. É um Olha lá. A mulher. É um sapo! A mulher dando uns tapas na cabeça do sapo ali para ver se ele vai embora. Tem um ator andando de 4 e ele não tá enxergando com a fantasia, ele tira a máscara do bicho e aparece a cara dele tentando ver onde ele tá. Triste, Impressionante. triste. Ô, Caute, mas a minha questão é a seguinte: a gente viu, inclusive, no domingo, né, uma postagem do Trump questionando a Avenida da Liberdade que foi construída. 13 quilômetros de estrada ou de obras feitas destruindo matas e comunidades locais e etc. Justamente aquilo que eles dizem estar querendo preservar. Quer dizer, isso fica evidente, me parece que os líderes, e a minha pergunta é por aí, o Trump viu isso, mas os demais líderes, você acredita que estão cientes dessas denúncias, inclusive a respeito de contratos feitos sem licitação, a respeito de tudo feito na urgência, essa infraestrutura horrível, etc. Quer dizer, tudo isso, você acha que compôs o cenário para que os líderes não tenham ido à COP também, além dos preços, e também isso compôs o cenário para que os líderes que foram não comparecessem ao coquetel Boate Azul da Janja? Com certeza, com certeza. Doutor Marcília, para você também, então, sim. Bom, primeiramente, essa COP não vai decidir absolutamente nada, e isso a gente já sabia até mesmo antes que essa COP iniciasse. Então, os líderes mundiais não vão pegar ou deixar as suas capitais a fazeres
muito mais importantes de gerenciar países complexos como os Estados Unidos ou a própria China, né? Mas nem os países do Mercosul e dos BRICS vieram, porque não veio Narendra Modi, não veio Xi Jinping, não veio Putin, não veio o presidente da África do Sul, ou seja, os BRICS não vieram. A Mercosul também não veio ninguém, muito menos o Milei, né, que é o país mais importante do Mercosul. Na Europa vieram apenas o Starmer, que é um governo do Reino Unido ultra fraco, que basicamente não tem mais o que fazer no Reino Unido, senão convocar novas eleições e o partido dele, os trabalhistas, vão ser varridos do mapa, ou Macron, que também não consegue governar, já mudou 4, 5 primeiros ministros em 2 anos, então também não tem o que fazer, dá uma volta aqui em Belém, foi para mim para Salvador, etc. Ou a Ursula von der Leyen, que está aqui apenas para tentar negociar um acordo de livre comércio com o Mercosul e nada para, basicamente, nenhuma ação concreta para a COP. Então, assim, todo mundo já sabia que não ia acontecer nada, que não ia se negociar nada, até porque, agora usando a metáfora, o clima do mundo político mudou, né? O clima do mundo político está completamente diferente da COP20, que foi a COP de Paris 10 anos atrás, onde, por exemplo, foi decidido um sistema muito mais rígido, muito mais, vamos dizer assim, importante, né, para a limitação das emissões. Também se pensou também a criação de um sistema, de um mecanismo de compra e venda de crédito de carbono, etc. Hoje não. O mundo de 2015 era um mundo onde não havia guerra da Ucrânia, onde a rivalidade entre China e Estados Unidos era em outro patamar. Hoje estamos em cada vez mais situações de escalada das tensões entre os dois maiores países, maiores economias do mundo. Os europeus também estão pensando em eficiência energética, segurança alimentar, se rearmar contra a Rússia, que é uma ameaça para esses países, né? E, portanto, temos o Oriente Médio também, que está se rearmando contra uma ameaça percebida do Irã. Então, ninguém tem vontade de ir até Belém, passar esses perrengues todos que estamos vendo, né? A gente viu ontem, por exemplo, a chuva tropical típica de Belém, alagou tudo, e as lideranças, tivemos a ministra do Paquistão, né, a primeira-ministra do Punjab, que ficou ilhada, né? Então, assim, ninguém quer passar perrengue para decidir absolutamente nada. Ao menos que não sejam governos na fase terminal, né? Governos que mais são parecidos com espectros, né, com fantasmas, como é o caso do Macron, e ninguém está afim de perder seu tempo para esse tipo de passarelas completamente inúteis, né? Além, claro, de um custo extremamente elevado para os contribuintes daqueles países. Lembrando que aqui em Belém, os custos das acomodações chegaram a níveis exorbitantes. E aí jogo a provocação para vocês no estúdio. Eu me pergunto quem está pagando a acomodação para a turma aí da tartaruga que apanhou, né? Quem está pagando hotel caríssimo para a turma dos quadrúpedes, né, mascarados que a gente viu, para a Luísa Mel, que a gente está vendo agora aqui, nessa palhaçada toda que está acontecendo. E já antecipo uma parte da resposta. Ontem em Guarulhos, eu estava analisando quem eram meus colegas, meus companheiros de voo, né, de São Paulo para Belém. Todo mundo, uma turma de cabelo azul, com camisetas do MST, né, com computadores, com adesivos da Palestina, adesivos do movimento trans, tudo junto, né, a Palestina e trans, no caso. Adesivos da Marielle Franco, né, adesivos fora Bozo, essas coisas do tipo. E alguns deles com camisetas, alguns mais jovens, com camisetas de escolas colegiais de luxo, de altíssimo padrão em São Paulo. Então tá explicado. Basicamente são 2 semanas de férias antecipadas que muita gente endinheirada decidiu passar aqui em Belém para tirar uma selfie e dizer: participei da COP, né? Estava aqui, olha como sou cool, né? Como sou descolado. Pois é, Caute, assim como você falou, é a COP da hipocrisia, né? Vamos lembrar que o presidente Lula estava na Malásia defendendo a exploração de petróleo ali na Amazônia e agora está ali falando que tem que ter energia limpa 10 dias depois dessa declaração. Mas eu queria mudar um pouco de tema, porque você é economista e estamos em falta de economista, porque a nossa querida Marina Helena está de licença. Eu queria que você comentasse sobre o elogio do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Galípolo, porque ele elogiou o trabalho do Galípolo, mas criticou a taxa de juros que está a 15%. Me fala uma coisa, será que a culpa desses 15% de taxa de juros não é justamente do Haddad?
Pois é, Paula, ótima pergunta, bom dia para você também. É o estrapismo cognitivo do nosso ministro da Economia, né? Ou seja, não tem noção do que está falando claramente. Porque, o que aconteceu? Eles colocaram o Galípolo, que lembramos era o número 2, o braço direito do Haddad, no Banco Central, na presidência do Banco Central, e também, não só o Galípolo, eles nomearam todos os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, porque não é o Galípolo que acorda de manhã e, dependendo do humor, com uma canetada, muda a taxa básica de juros. Não funciona assim. É um voto colegiado. Nós sabemos quem votou o quê, porque existe uma ata do cupom que muita gente no PT, com claros problemas, né, de leitura, né, casos de analfabetismo funcional, dificilmente sabe ler. Mas existe uma ata que é divulgada no Copom na quarta-feira após a decisão da taxa básica de juros, e depois temos também um relatório do porquê, né, com as razões pelas quais foi decidida essa taxa de juros, que também indica os votos, a ata também indica, né, indica os votos de cada um dos diretores do Banco Central. E o que o ministro Haddad não está falando, mas a gente aqui na Oeste fala, é que esses votos são unânimes. Há várias reuniões do Copom, ou seja, todos os diretores que foram nomeados, inclusive, a maioria deles pelo governo Lula, está votando para manter a taxa de juros a 15%. Então, das duas, uma. Ou eles nomearam todos os bolsonaristas fanáticos, né, no Banco Central, que enganaram a turma do governo, ou o ministro Haddad mente sabendo de mentir, porque sabe que, muito bem, que com a política fiscal, ou seja, com gasto público desenfreado, com o dinheiro sendo torrado a todo vapor, né, com injeção de auxílio, benefício, bolsa e etc., por parte do governo Lula, a inflação só pode subir. E o Banco Central tem no seu papel o controle da inflação. Então, de um lado, a gente tem um governo que gasta sem parar e, obviamente, tentar obter mais impostos, né? Aumentar a carga tributária para ter gasolina, né? Para gastar sem parar. E do outro temos o Banco Central, que tenta reduzir o impacto desta gastança, que é a inflação. Então, basicamente, Paula, só para te responder, o Brasil hoje é como aqueles carros que a gente vê nas corridas noturnas, nas grandes avenidas de São Paulo, né? Que o cara pega, acelera, mas com freio de mão puxado. O que o carro faz? Dá um cavalo de pau, né? Fica rodando no mesmo ponto e fazendo uma fumaceira. No caso das corridas clandestinas, é para impressionar outras pessoas. No caso do Brasil, está fundendo o motor da economia brasileira, que daqui a pouco vai dar sérios sinais de esgotamento da sua dinâmica de crescimento. Positivo o horizonte que nos aguarda nesse sentido, né, Cauti? Para encerrar você agora, aí sim, eu queria 2 linhas, se possível, que você comentasse para a gente o fim do shutdown nos Estados Unidos. Foi algo importante para o país norte-americano, mas para o mundo todo também. E a falta, né, de expectativa aí de resultados práticos na nossa crise tarifária com os Estados Unidos, com os norte-americanos, com Donald Trump, mesmo após a foto, toda a química, nada de reduções significativas. Lula vai até a Colômbia, inclusive, nesse momento de negociação com os Estados Unidos, abraçar o Petro e dar apoio à Venezuela. Isso não deve contribuir muito na nossa negociação, né? Com certeza não, Adriana. Bom, vamos lá. O shutdown nos Estados Unidos, finalmente, acabou. Todo mundo sabia que isso iria acontecer, mas no final das contas, as negociações entre republicanos e democratas demoraram mais tempo do que o esperado. Tivemos o shutdown mais longo da história, né, dos Estados Unidos. Isso vai ter uma tentativa de Trump para tentar comprimir, né, os gastos, né, porque, obviamente, quando tem shutdown, você não paga os salários dos funcionários federais que são temporários ou que não são essenciais. Só que isso começou a provocar também problemas políticos, porque, por exemplo, na Pennsylvania, né, e na Virgínia também, que chamam, se não me engano, votos para a renovação local, né, de políticos locais, tivemos também uma derrota por parte do Partido Democrata em relação ao Partido Republicano. Os democratas ganharam, e não foi que nem Nova York, foi uma vitória de uma cidade vermelha, né, uma cidade de esquerda, né, tradicionalmente de esquerda, mas no caso desses 2 estados, onde vivem muitos funcionários federais, mesmo governadores republicanos não conseguiram fazer isso sucessor. Por quê? Porque muita gente ficou sem salário, ficou brava, né, ficou com raiva, e isso acabou tendo impactos políticos que o governo Trump está tentando limitar, tentando anular. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tem um problema sério de endividamento, tem um problema sério de gastos fora de controle, que não são culpa desse governo, mas são uma herança dos outros governos, e que Trump está tentando amenizar, até tentando usar
né, as tarifas alfandegárias em seu favor. Outra questão também, os problemas que estavam acontecendo nos aeroportos. A gente está vendo aqui agora algumas imagens de aeroportos, muitos voos cancelados, dezenas, centenas de voos cancelados. Os americanos são acostumados a se movimentar internamente com voos que são até baratos, né, não custam muito mais do que transporte rodoviário ou ferroviário. Então, quando isso acontece, isso gera um mal-estar na população. Então, a pressão que vinha na sociedade acabou levando ao fim desse shutdown. Vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, porque é um problema que acaba assim reapresentando constantemente na política americana. Lembrando para o nosso público o que é isso. É quando nos Estados Unidos temos um teto máximo de dívida pública. Quando esse teto é superado, ou o parlamento, o Congresso americano, aumenta esse teto, vota para aumentar esse teto, ou simplesmente fala, acabou a grana, agora para tudo, não gasta mais em nada. Isso shutdown, né? Fecha tudo, desliga tudo. Todos os anos temos um problema muito parecido, porque os gastos vão aumentando e o teto é fixo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. Agora, respondendo a sua segunda pergunta rapidamente, a questão das negociações do tarifaço, lembramos que esse é o quinto mês, basicamente, em que o tarifaço foi anunciado através daquela famosa cartinha enviada pelo governo Trump ao governo Lula. Temos também a aplicação de sanções contra ministros do STF, notadamente Alexandre de Moraes e sua esposa, a Lei Magnitsky, e também a retirada de vistos de passaportes para a entrada nos Estados Unidos para quase todos os ministros do STF e outras personalidades do governo Lula. Isso não foi retirado, nada foi revogado, mesmo com a foto, a química, a petroquímica que o Lula anunciou entre os dois líderes, entre ele e o Trump. Então, tudo continua igual. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, mas com certeza a economia brasileira vai sofrer ainda por causa desse impasse diplomático. E mesmo se um acordo fosse feito hoje, né, os reflexos já durariam um tempo para serem consertados. Imagina com essa falta de acordo, falta de previsão. Fica marcando próximas e próximas reuniões e nenhuma decisão prática positiva para a gente. Carlo Cauti, boa sorte aí, ó. Sinta nosso refresco daqui, boa sorte, mas colhe as informações todas, observa tudo de pertinho, que a gente está te aguardando ao longo da programação do dia aqui na Revista Oeste, contando tudo pra gente. Valeu por hoje, um beijão. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.